Historigatas e historigados, se vocês pensam que os indígenas são povos atrasados e que o homem branco foi quem trouxe a civilização, o progresso, lê do engano, amigão. Errou feio, porque a Amazônia já foi o point mais desenvolvido por aqui. Na época em que os portugueses chegaram por aqui, lá pelo meio do século XVI, estima-se que houvesse quase 7 milhões de habitantes, com as suas próprias organizações. Sim, era tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente espalhada por todo o território brasileiro que o navegador português Bento da Costa chegou a escrever o seguinte, abre aspas, se do céu caísse agulha, com certeza cairia na cabeça de um índio e não no solo, fecha aspas. Para você ter uma ideia da dimensão da coisa toda, a floresta amazônica era ocupada por tribos que comercializavam sua arte. Suas aldeias ocupavam quilômetros. De todas essas civilizações, duas se destacaram mais. A primeira delas, a Marajoara, e a segunda, a Tapajônica, da região do Santarém. Quase nada sobrou dessa galera. Máquina do tempo, tá na hora de trazer o que tentaram apagar da nossa história. A nossa convidada de hoje resistiu com garra à força do tempo. Revolucionou as artes e o trabalho manual. A lenda, a força, o mito, o símbolo feminino dos princípios da nossa terra. A Marajoara Yaci. Tava na fé. Sim, a Jaque. Oi, tudo bem? Fica à vontade pra sentar aqui. Yaci. Fica à vontade, tá bem gostosinha a poltrona. É um prazer inenarrável pra gente te receber no programa, Yaci. Inenarrável essa coisa que colocaram em mim. É, eu tenho que concordar. Que a máquina do tempo, eu não sabia que ela exagerava tanto nos estereótipos. História, amigos, vamos dar uma corrigida aí nessa história aí? Agora pronto. Podem começar com as perguntas. E assim, seria um prazer poder te receber assim, do jeito que você sempre foi. Não, total. A gente, inclusive, não teria o menor problema com isso. Só que tem a questão da classificação indicativa mesmo, fora os conservadores, a censura. Então fica à vontade pra escolher a roupa que você quiser no meu armário. Tranquilo. Tá bom. Nossa, que rápida! Gostei disso aqui, ficou bom. Tá Pode linda. crer, Yaci, pode crer. A gente tem uma mania de ver a imagem do indígena só com essa coisa de rosto pintado, pé descalço, um penacho na cabeça, uma tribo de paz. Então, é que reduzir a isso é que atrapalha a visão do que realmente é ser indígena. A minha comunidade vive na ilha de Marajó, no norte do Pará. A gente planta e colhe como qualquer outro indígena que vocês conhecem. A gente gosta de comer sementes, frutas, peixe. Agora, essa coisa de que índio vive deitado em rede, hein? Quem foi que inventou isso? Porque a gente trabalha muito, tarefa de sol a sol. Mas a cerâmica é o nosso forte. Conta mais, então. As mulheres são as responsáveis por todo esse processo artístico. A gente escolhe a melhor argila e mistura com o melhor tempero. Tempero? A gente salpica a argila com casca de árvore e areia preta e depois leva pro forno, que a gente mesma fez com barro. E a argila leva adorno, enfeite, assim? A gente gosta de desenhar assim, inclusive nas nossas urnas funerárias, a gente gosta de fazer uns escorpiões, umas serpentes, uns lagartos, assim, proteção, sabe? Pra se ter uma cerâmica, uma peça, assim, bem detalhada, é preciso o envolvimento de muitas, mas muitas mulheres, viu? A gente é um povo muito pra frente. Vocês teriam inveja. Ah, eu tenho inveja. E conte, assim, como funcionava tudo por lá? A minha comunidade, assim, é super populosa. Tem umas 10 mil pessoas por lá. Ô, louco. E ó, não é por nada não, mas o meu povo não construiu pirâmides como os maias lá no México ou o pessoal da América Central, mas a nossa arquitetura, garoto e garota, vai muito, mas muito além do que as ocas que vocês conhecem da aula de história. A gente constrói nossas moradas, assim, em aterros enormes. Para se proteger das enchentes, porque lá tem aos montes. Os historiadores chamavam essas construções de tesos. Eram morros enormes que a casa ficava lá em cima, protegida das invasões. Os morros chegavam a 12 metros de altura e 200 metros de comprimento. É muito doido!
E quando a água subia, a gente tinha que fazer tudo de canoa. Ah, então peraí. Na verdade, Veneza deve ter se inspirado nos marajoaras. Óbvio. É um lugar da Itália. E os outros povos e as etnias? Deixa disso. O povo marajoara é o começo de tudo no Brasil. Será? Os arauãs, Anajás, os sacacás, os moanás, caiás. pacajás, araris. Essas são só algumas das etnias que habitavam a Ilha dos Marajós, lá na época em que a Si dava aqueles rolezinhos de canoa. Sim, e os marajoaras construíam sua identidade também através dos cantos. Era uma cultura oral avançadíssima. E você imagina que naquela época era uma quantidade enorme de etnias, de línguas no nosso país. Era até difícil saber onde cada etnia estava antes de 1500. E é aí que entram os estudiosos, que resolveram buscar semelhanças entre as línguas e dar uma organizadinha em famílias, como por exemplo o Tupi-Guarani. Ou Yanomami. E esses estudiosos resolveram juntar essas famílias e chamar essa junção de troncos linguísticos. No Brasil, 2 desses troncos foram identificados, o Tupi e o Macro-G. Mesmo assim, esses troncos linguísticos só dão conta de cerca de metade das línguas indígenas brasileiras. Metade! Hoje, acredita-se que a Amazônia tenha sido o centro de origem dos povos falantes de línguas tupi. Esses povos teriam se dispersado pelos rios Madeira e Tapajós, até o rio Amazonas e então pela costa atlântica brasileira. Enquanto pelo sistema fluvial do rio Paraná e dos rios Xingu, Araguaia e Tocantins teriam se espalhado pelo centro e sudeste brasileiro. Já os falantes das línguas do tronco Macro-G se espalharam mais pelo centrão do Brasil, entre os rios Araguaia, São Francisco e o rio Paraná. Mais ou menos no que hoje são os estados do Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E assim, você falou um pouco sobre a posição da mulher na tribo. Queria que você falasse um pouquinho mais, né? Porque o que a gente escuta, o que a gente lê é que na tribo o homem saía para caçar, comandava em tudo, ia para as batalhas, enquanto a mulher ficava lá cuidando dos filhos e, quem sabe, pegando umas frutinhas. Essa divisão até pode ser, viu, gente? Mas em outras aldeias, porque na nossa, não, a gente não engole sapo, não. O nosso sistema, ele é matriarcal. As famílias são determinadas na base materna. Como as mulheres estão super ligadas na questão da cerâmica e também na produção dos artefatos, a gente tem voz por onde passa. Mulheres na luta! Ô, Clarinha, Neto, gente, que saudade que eu tava de vocês, um beijinho para todo mundo. Eu que minha mamita sempre te dizia, Consuelita, meu amorzinho, eu chamava de amorzinho, você precisa aceitar a diferença. Aceitar que não dá pra você achar ruim o jeito que o coleguinha come, o jeito que o coleguinha fala, mesmo que seja muito diferente do seu. Mamita, sabe das coisas. Essa fala de mamita me fez lembrar o conceito de etnocentrismo, tá? Ai, gente, eu não sei falar muito bem português, você sabe, né? Então, o que significa essa palavra esquisita, etnocentrismo, tá? É você achar que a sua cultura, que a forma como você encara a sua fitinha é melhor do que a do seu vecino. Você tá compreendendo? Essa coisa, ela é muito surreal, gente. Ela impõe a visão de mundo do dominador. A Consuela é entendida, gente, tá vendo? Não é à toa que eu sou prima da Clarinha. É só a gente dar uma espiadinha de como a gente aprende a história mundial. Não é mesmo, gente? Olha só. Com foco no povo europeu. Eles são muito espertinhos, esse povo europeu, né? Olha só, ou a própria história do Brasil, meu. A história, ela é contada como se não existisse ninguém antes da chegada dos europeus. E eles chegando e nada aconteceu, não teve nada lá, ninguém respirou, nenhuma bactéria, nenhum oxigênio, nenhuma história de amor aconteceu lá. Ai, gente, que pessoal que só enxerga o próprio nariz, né? Ai, parou, não gostou dessa galera. Tudo bem que eu fui dessa galera, né? Mas eu não sabia, vim depois, consequência. Nada a ver. Mas, gente, eu quero saber uma outra coisa. Durante a minha viagem com a máquina do tempo, eu não encontrei resquícios do meu povo por aqui.
Então, eu não sei se você vai gostar se a gente responder essa sua pergunta. Não, mas pode responder. O povo xamã aguenta tudo. Pode mandar real. É o seguinte, assim, dizem que os marajoaras sumiram misteriosamente por volta de 1300 por brigas internas ou ataque de outros povos. Olha, sumir misteriosamente, eu até acredito agora. Brigas internas, sei não. Quando os portugueses chegaram, a ilha dos Marajós já era habitada pela tribo dos Arawakes. A máquina do tempo adverte. Segundo pesquisadores, 99,99999% dos brasileiros descendem de indígenas. Sim, cara pálida, você também é indígena. Mas eu quero saber o que aconteceu com os outros. Então, Yaci, de milhões de indígenas, hoje existem 460 mil nas aldeias do Brasil. É isso porque os massacres não são só da época da invasão portuguesa, eles continuam até hoje. E os indígenas continuam lutando pela demarcação das terras que são tiradas deles. Isso, mas você pode crer que a influência do seu povo ainda tá por aqui. Oh, yeah. Pode ter certeza. Muito obrigada por ter vindo aqui ao programa, viu? Foi um prazer. Obrigado mesmo. Tamo junto, amigos. Mas agora eu quero saber como é que eu faço pra voltar. Ah, é? É de boa. É só apertar esse botão aí. Não tem erro. É só ele. Tchau.